Fala galera, tudo bem com vocês? Essa é a leitura comentada do Mining Report de junho de 2023 da Arthur. Como sempre, o nosso disclaimer, né, que isso aqui se trata de um conteúdo educacional que não tem nenhuma recomendação de investimento associada. Bom, como dados gerais, o mês de junho viu um crescimento de 13,4%. No começo do mês a gente estava na faixa de 26.800 e a gente terminou o mês na faixa de US$ 30.400 por Bitcoin. E nesse período a hash rate média cresceu 2,4% em relação à hash rate média do mês passado e passou de 362 de exahashes por segundo para 372 exahashes por segundo. No dia 1º de junho, entretanto, a hash rate estava mais alta do que no dia 30 de junho. A gente abriu o mês com uma hash rate de 378 exahashes por segundo e fechou o mês com uma hash rate de 364 exahashes por segundo. Mesmo assim, a gente apresentou, foi o mês que teve a dificuldade histórica e teve também a máxima histórica de hash rate e a maior hash rate média. Então, mesmo que no final do mês teve essa tendência de pequena baixa na hash rate, até teve um ajuste de dificuldade com menos 3%. Tipo, se a gente der um zoom out, a gente vê que esse movimento de crescimento da hash rate é contínuo. Bom, uma coisa interessante que aconteceu esse mês foi no Texas, que recentemente eles desligaram a rede no inverno, né? E agora, lá no verão, está tendo ondas de calor muito forte. E no dia 20 de junho, essa tese de integração mutualista entre os mineradores de Bitcoin e a ERCOT, que é a rede elétrica do Texas, foi testada novamente. E os mineradores tiveram que reduzir suas operações para liberar energia para a rede. Isso porque nessa onda de calor muitas pessoas precisam usar ar-condicionado, né? Senão quem mora no Rio de Janeiro, Manaus, esses lugares mais quentes sabe, mas ar-condicionado é importante essas horas. Tipo, causa de saúde mesmo, o pessoal se desidrata, morre, etc. E, ou seja, já é a segunda vez que essa integração da rede elétrica do Texas com a mineração de Bitcoin evita uma sobrecarga na rede e possivelmente apagões. Isso tinha acontecido no inverno passado, lá no final de dezembro, com uma onda de frio. E agora, com uma onda de calor, o mesmo está sendo verificado. Bom, saiu um relatório muito interessante esse mês também, que a Coinmetrics publicou, chamado The Signal and the Nonce, que é o sinal e o nonce. Basicamente, eles desenvolveram uma metodologia, o pessoal da Coinmetrics, que permite analisar o padrão de nonces gerado por cada uma das máquinas de atuação na rede. Ou seja, é como se cada uma das ASICs, S9, S17, S19, M50, M32, etc., tivesse padrões de assinatura diferente e com isso você conseguisse analisar os dados da rede e ver quais máquinas estão em atividade na rede. Isso é muito interessante que permite uma visão que nunca foi possível, de realmente adivinhar quais máquinas ainda estão em utilização, quais máquinas já deixaram de ser viável. Isso permite ver a eficiência média da rede. É um negócio que é interessante mostrar aqui. Ó, por exemplo, na imagem que mostra os modelos assim de uma maneira percentual, é visível várias tendências. Tipo, a primeira, a dominância da Bitmain como maior fornecedora de software do mercado é muito clara. Eles são o que fornecem o software não, a ASIC S9, que é essa de baixo aqui, que agora está começando a se tornar inviável, mas por muito tempo foi a principal do mercado. Eles também fornecem S17, S19, S19J Pro e S19XP. Ou seja, tipo, hoje em dia eles têm pelo menos 75, 80% do mercado, batendo o olho aqui rapidamente. Também vale a pena mostrar que, não, aqui as 5 tendências que foram elencadas primeiro essa mesma dominância contínua da Bitmain no mercado. A segunda é justamente a resiliência da S9, que tem o lançamento em 2016 e só recentemente saiu de uso. Ela ainda é utilizada, mas não de uma maneira em escala pelos principais mineradores da rede.
A S17, que é uma máquina que era notoriamente não performática, ela sempre veio com um defeito, o design da placa dela não é eficiente, ela caiu em desuso muito rápido, é o oposto da S9, assim, ela tem um uso de 2 anos e já some, basicamente. Mostra também essa imagem como os modelos da S19 dominaram a partir de 2021, são modelos que estão sendo implementados por toda a indústria, tipo, hoje em dia eles já são quase 80% da hash rate. E, bom, é interessante comentando desses dois modelos que nessa outra imagem isso torna muito mais claro, né? Esses dois modelos eu quero dizer o S19 e o S19J Pro, o roxinho e o cinza aqui no gráfico. Que ao longo de todo dois anos de 2022 e início de 2023 teve uma pergunta no ecossistema que é da onde está vindo essa nova hash rate? Porque se o preço está caindo, era para os mineradores estarem se tornando não viáveis do ponto de vista econômico, então eles estariam desligando as máquinas. No entanto, a hash rate estava crescendo e crescendo. Então, tinha essa especulação, da onde está vindo o aumento da hash rate? E claramente essa hash rate vem justamente das novas máquinas que foram entregues. Essas máquinas, essas S19, são encomendadas ao longo de 2021, ao longo da euforia do bull market, e o tempo de entrega delas é de 6 meses a mais de um ano. Então, muitas dessas máquinas foram sendo entregues em 2022 até começo de 2023. E elas foram sendo plugadas na rede e foram colocadas para minerar. Então, a gente vê nesse gráfico claramente que a partir do meio de 2021, assim, depois do banimento da China, as máquinas, tanto a S19 quanto a S19J Pro, se tornam predominantes na rede. E isso explica essa questão de aumento de hash rate que a gente viu. Elas são máquinas mais novas, portanto, elas são mais eficientes, elas usam menos energia para gerar uma taxa de hash maior. É interessante que, como você tem essa estimativa de quais ASICs estão usando a rede, você também consegue uma estimativa mais eficiente da eficiência da rede, né? Porque você tem a eficiência de cada uma desses modelos de ASICs, então você consegue estimar uma eficiência média da rede. E aí aqui a gente vê que a eficiência média em joules por terahash só diminui. Ou seja, isso significa dizer que a gente usa cada vez menos unidade de energia para gerar a mesma quantidade de hashes. Para concluir, quando você tem a eficiência média da rede, você também consegue estimar o uso de energia da rede de uma maneira mais precisa. Aqui a gente pode ver o uso de energia estimado sozinho, assim, sem comparação. E aqui a gente vê o índice de energia estimado sendo comparado tanto com o índice de energia estimado da DigiEconomist quanto de Cambridge. E aí aqui a gente consegue ver, então, que modelos diferentes de estimativa chegam em valores diferentes e que, possivelmente, os valores tanto da Cambridge como da DigiEconomist são mais chutados para cima, que a metodologia desse relatório aqui é mais robusta, é mais detalhada e parte de menos premissas e usa mais dados. Então, eu acho que isso é uma aproximação mais precisa do que está realmente acontecendo na rede. Bom, é isso. Então, até a próxima.